Muito bem. Então esse terror e miséria somados levava para o céu, um lugar de descanso, um lugar onde o sofrimento acabaria. E que sofrimento era esse? Era o encarne, porque a vida terrena era muito difícil, muito triste, principalmente para quem era escravo de outros povos. Então havia muita luta, muita dor. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as leis procuram proteger e amparar o cidadão. Em épocas passadas a selvageria era imensa. Então, se hoje a vida é difícil, imaginem-se vivendo há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, ou há 1.000 anos atrás que seja. Nem tanto até. 500 anos atrás já a coisa era complicada demais. Então, aqueles que eram mais abertos de entendimento não concordavam com isso e procuravam cada vez mais buscar o entendimento espiritual verdadeiro, não religioso, o verdadeiro, independente dos sacerdotes estarem falando ou não, os sacerdotes estarem obrigando ou não, ensinando ou não. Tinha pessoas que não, mas peraí, se existe um Criador, se existe todo esse negócio que eles falam, eu não preciso de intermediário para falar com ele. Por que eu vou precisar de um intermediário? Eu falo direto, certo? Afinal das contas, fomos todos criados, se existe esse tal Criador, pelo mesmo Criador. Mas aí foi se percebendo que duas forças realmente trabalhavam em cima do ser humano, do corpo e da essência que existia, da alma, que regia esse corpo animal. Senhora da memória, a alma, das lembranças. E perceberam que quando um determinado ser se iluminava, ou seja, se esclarecia o suficiente, ele se libertava de vícios, ele se libertava das fraquezas, ele se libertava cada vez mais do domínio da carne, e ele passava a conduzir o corpo e a vida dele de uma forma totalmente controlada. E percebiam que nele havia alguma mudança. Parece que uma outra alma, um outro espírito, algo diferente estava acontecendo. A este acontecimento, para os que tinham esta regência, deram o nome de que nele havia chegado o libertador, havia chegado o momento de uma transformação, que aquele ser estava liberto de todos os males que a matéria e que a vida física trazia. Porque mesmo aqueles que, sendo atingidos por essa sabedoria, ainda estavam subjugados pela condição de pobreza, pela condição da vida simples que viviam, alguns até viviam ainda como escravos, mas que atingiam, escravos que eu digo fisicamente, subordinado a outra espécie, outro povo, nele havia uma alegria que não havia no outro, nos outros. Percebia que certas pessoas, embora a condição estivesse difícil, havia nele uma alegria diferente, algo diferente, que o conhecimento trazia, que o entendimento das coisas trazia, que o domínio da carne trazia. E a esta alegria deu-se o nome de Consolador, ou um Espírito Santo, que havia nessa alma, regendo essa alma, e fazia ela suportar de uma forma diferente a vida, que a mesma pessoa ao lado dele, estando vivendo nas mesmas condições, não suportava igual, não vivia igual, não conduzia a vida igualmente.
Então este Consolador, que tinha sido trazido pelo Libertador, fazia com que os espiritualistas, os estudiosos, os filósofos espiritualistas do passado, chamados de profetas, que não eram falsos sacerdotes, por isso tem falsos e verdadeiros, que não eram falsos profetas, e sim verdadeiros, porque atingiram o conhecimento, a sabedoria, faziam com que esses verdadeiros profetas ensinassem, passassem para o povo que o cercava, para as pessoas que o cercavam, como se conduzir melhor e como é que se atingia, porque todo mundo queria saber, os que estavam próximos, queriam saber como é que se recebia esse tal Consolador, esse tal Espírito Santo, que hoje é chamado dessa forma, ou esse tal Libertador, que no passado se chamou de Messias. Quando ele chegar, vai transformar o mundo, que vocês já leram nos textos bíblicos. Muito bem.